Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar dando dicas para vocês de como fazer um tapete para um quarto de bebê, um quarto de menino. Então eu tenho um metlaçado branco de um lado e do outro lado ele é azul com umas bolinhas. Então eu vou estar decorando ele com peixinhos, que eu acho que vai ficar bem legal, como se ele fosse um aquário. Então, aqui eu já recortei o tecido, deixei os peixinhos coladinhos. Então, os peixinhos eu sempre tiro o molde do Google. Eu vejo os desenhos lá, imprimo ou desenho mesmo e vou vendo o que tem lá. Eu não me amarro muito em molde, não. Então, eu vejo que eu gostei, eu faço, recorto. Se eu vejo que vai ficar bacana, eu recorto no tecido. Esse aqui eu fiz, peguei um polvo, esse aqui é a água que a baleia tá jogando aqui. E daí eu fiz uma mistura dos tecidos aqui que eu achei que ficaria legal nesse tapete. E eu acho que essas cores aqui combinou bem. Eu já deixei coladinho. Para colar o tecido eu sempre utilizo a cola pano, porque eu não utilizo o papel termocolante, somente a cola. Então eu já deixei coladinho, que daí eu tenho que esperar a cola secar para daí passar o ponto do pet aplique. Nesses aqui eu vou passar o ponto do pet aplique e vou fazer o passo a passo do pontinho com vocês. Vou estar fazendo o acabamento com o cantinho quadradinho, igual já fizemos no vídeo anterior. E vou estar utilizando esse tecido aqui, que eu acho que vai combinar bastante com esse tapete. Então, eu peguei a faixa do tricoline com 6,5 cm. Esse tapete é um tapete com 60 por 42, tá? Então, eu cortei a faixa no tamanho do tapete. Essa aqui é 60 e outra 42 para deixar na outra lateral. Aqui nós vamos colocar ele nesse sentido aqui, o fundo do tapete com o direito do tecido e passar a costura aqui para fixar o tricoline nessa parte aqui. Passar uma costurinha de fora a fora, eu sempre deixo espaço de um pezinho de máquina. Para quem não assistiu o vídeo anterior, então para fazer o canto quadradinho, fixou nas laterais, aí para fixar na outra lateral aqui, você vai fazer uma dobrinha nesse que você já fixou. Você faz uma dobrinha e daí você pode alfinetar aqui para ele não desdobrar, para você passar a costura. E aqui também você vai fazer a dobrinha, que quando você virar, ele já dá o acabamento daí no lado direito. Passou a costura, fixou o tecido em todos os lados. Aqui você vai tirar o excesso dos cantinhos, cuidando para não cortar a costura, tá? De todos os cantinhos, para daí você poder virar ele aqui. Você vira, utiliza uma coisa para fazer bem o cantinho ali, pode ser a ponta da tesoura, vira bem os 4 cantos. Virando os 4 cantos, você vai organizar aqui bem a costura aqui, juntar tudo e arrumando para não ficar o azul aparecendo na parte de baixo, e vai passar uma costura reta em toda a extensão dele aqui, deixando sempre espaço de um pezinho de máquina. Então, passando a costurinha em todos os 4 lados, olha, a parte de baixo já fica bem acabadinha, olha só que graça. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima. Então, aqui nós vamos dobrar essa parte aqui, que nós não dobramos enquanto tava costurando, só que nós vamos medir essa que já tá dobrada, para que nós dobre a outra, para essa ficar na mesma largura. Então, aqui, ó, ele tá dando 5 centímetros, nós vamos dobrar esse, para que ele também fique com 5 centímetros, tá? E daí, vamos passar a costura. Aqui, você pode passar fazendo a costurinha com um bordadinho, ou fazendo a costura reta também. Aqui, eu vou passar a costura reta. Então, você vai com a costura reta até o final, chegando lá, você conclui o cantinho. Você vem até
aqui e já faz a dobrinha desse aqui, sempre medindo os 5 centímetros e vem até o final. Termina a costura aqui, sempre com retrocesso no início e no final. Daí você vem para outra parte, você vai iniciar a costura aqui, ó, para ficar o quadradinho aqui no canto. Então, aqui na máquina já organizou aqui os cantinhos, tudo na mesma medida. Vem e passa a costurinha. Aqui vem até o finalzinho. Chegou aqui, dá um retrocesso e daí já vem fazer esse pedacinho aqui do início também. E faz a costurinha ali, já deixou o cantinho montado, vai na sequência lá no final, faz o outro cantinho da mesma maneira. E aqui está o nosso cantinho, olha como fica bem acabadinho e é bem rápido para fazer esse cantinho. Agora nós vamos fazer vou fazer o bordadinho do ponto pet aplique aqui em volta, tá? Vou fazer junto com vocês. Então, o ponto do pet aplique eu vou utilizar esse aqui, que é da letra B. Então, eu vou puxar aqui no B. Daí, eu vou diminuir aqui para um pouco menor que 1. E aqui eu vou deixar no 2. Aqui eu vou passar um pouco da metade, ó, para deixar um ponto não muito largo e nem muito estreito aqui no zigue-zague. Então, eu acerto a agulha da máquina ali. Eu tô começando aqui na parte onde é redondinha. Então, você controla sempre o acelerador para ele não ir muito rápido, para você não se perder aqui nos pontos. E o redondinho você vai somente girando aqui o tecido. E assim você vai até você terminar de contornar. Aí chegou numa parte onde tem que virar, então você vai levantar o calcador da máquina, vai virar e vai continuar o bordadinho, até onde você conseguir. Daí você trava a agulha novamente, levanta o calcador e gira o tecido, tá? Então, esse trabalho do pet aplique, se os detalhes for muito recorte, você tem que acabar parando mais vezes. Ó, aqui você já gira novamente, dá uns pontinhos e gira novamente. Mas é tranquilo, depois que você pega a prática, vai rapidinho. E fica muito lindo. Olha, então passei o ponto do pet aplique em toda a volta, utilizei o fio de costura mesmo branquinho. Olha como fica bem acabadinho. Daí, aqui eu já troquei, pus um tom de fio mais escurinho, ó, também fica muito bonito. Esse aqui é o ponto, o zigue-zague, tá? Bem juntinho. Aqui eu já vou trabalhar duas cores de fio de acabamento. Então, eu utilizei esse azul mais escurinho aqui, nessas partes, e vou utilizar aqui. Nesse redondo, eu já vou pôr um azul um pouco mais claro. Essa parte aqui, como ele inicia fininho aqui, e vem mais largo e termina fininho, eu vou fazer junto com vocês para vocês terem uma base como fazer essa parte. Então, vamos lá. Não sei se essa iluminação vai ficar boa, se vai dar para vocês ver direito. Mas, então, estamos aqui nessa parte mais fininha. Você vai baixar o calcador bem na pontinha dela, com o ponto no 0 aqui, tá? Você vai dar uns pontinhos e daí você vai mudar aqui bem fininho. Daí você vem, arruma a agulha, dá uma olhadinha se ficou bem na pontinha. Daí você já arrumou um pouquinho aqui, você inicia teu bordadinho. E aqui você vem aumentando enquanto você vai bordando. Não sei se você vai ver, enxergar o bordado, mas você olha aqui no botãozinho, que daí você já sabe lá na hora como que você vai fazer. Aí, chegou,
até a metadinha, vai mais um pouco. Aí você olha, se você quer aumentar um pouquinho, você aumenta. E senão você deixa naquele pontinho mesmo. Chegou aqui, vamos erguer o calcador e virar aqui, ó. Baixamos a agulha e erguemos o calcador novamente. Então, vai com o pontinho, tenta controlar bem no acelerador para não ir muito rápido, senão você se perde um pouco ali. E aqui você vai levantando um pouco o calcador e girando o tapete ou o pano, a toalha, o que você estiver bordando. Aí chegou ali já mais próximo da onde você começou a aumentar o ponto do outro lado, que daí você já começa a diminuir para ele ir ficando igual, tá? Daí você vai diminuindo o ponto até ele chegar na pontinha que você zerou. Daí concluiu aqui. Agora eu vou fazer a boquinha do peixe. Ó, aqui, ó, como ficou o acabamentinho aqui antes de eu fazer a boquinha. Olha como fica bem acabadinho. Aí eu trabalhei com um fio azul um pouco mais claro para fazer o acabamento aqui, ó. Agora eu vou fazer a boquinha. Então eu fiz um risquinho com a caneta para eu ter uma base, o tamanho que eu vou fazer, ó. Aqui também eu fiz o risquinho com a caneta e vou fazer o zigue-zague junto com vocês. Vou pegar aqui da lula, como já tá noite, para ver se aparece melhor, que é mais claro o tecidinho. Vou localizar ali o cantinho da boca, baixar o calcador. Aqui eu vou manter um pouco abaixo de 1, aqui eu vou manter no 2 e aqui eu vou fazer só um pouquinho aqui, virar só um pouquinho para ficar um zigue-zague bem fininho. E daí eu vou passando conforme o risquinho que eu fiz ali, ó. Olha só então como que fica a boquinha. Você faz o zigue-zague bem estreitinho ali para ele ficar bem fechadinho. E daí com isso você consegue fazer a boquinha. Tá? Daí aqui nos olhinhos eu utilizei aqui e nesse peixinho eu utilizei a meia pérola pretinha e utilizei essa cola aqui, cola lantejoula, que ela não vai descolar quando for lavar, tá? Pode lavar na máquina tranquilamente que não vai sair. Nesse aqui eu utilizei um botão pro olho ficar um pouquinho maior e da baleia eu recortei um pedacinho de tecido branco e o outro preto, tá? E colei ali. Então, esse é o resultado final. Eu amei, achei que ficou uma graça esse tapete. Espero que vocês também tenham gostado, que essa dica tenha sido útil para vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!